Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E que momento lindo na história do ocultismo brasileiro. A gente tem muita gente com muitos projetos, produzindo muita coisa, ouvindo muitas vozes diferentes. Às vezes até vozes um pouco estranhas, falando coisas meio complicadas, mas por outro lado a gente tem assim, muitas novas perspectivas e muita gente fazendo projetos acontecer. E aí, esse episódio hoje com a Penumbra, com o Vinícius e com a Lívia, ele vem com um carinho muito grande, porque afinal de contas a gente fala sobre John Fortune, é uma das minhas autoras preferidas, e receber o convite deles para escrever o prefácio dessa obra me tocou num nível muito profundo, sim, muito legal ver essa publicação ganhando essa notoriedade e essa qualidade, como é a qualidade dos livros da Penumbra. Então eu espero que vocês gostem. Eu tenho duas coisas para falar antes de a gente começar o episódio de fato, que o nosso próximo Páginas Abertas é no dia 6 de setembro, é uma sexta-feira, 8 horas da noite, é a segunda parte da live sobre Grande Fraternidade Universal. A gente vai começar a falar sobre a figura dos mestres, a gente vai começar a falar sobre o que são os raios, a gente vai dar uma leve história da teosofia e depois desse movimento Nova Era, e aí a gente vai de fato falar sobre o que são os raios, o que são as virtudes, o que são esses mestres, como que a gente trabalha com eles. Esse episódio de Grande Fraternidade Branca, ele é muito útil para quem tem interesse em lidar com essas inteligências cósmicas, mas ele é especialmente útil também para pessoas que trabalham com teurgia, para pessoas que vão trabalhar com evocações de seres, vamos dizer assim, numa alta escala evolutiva e que a partir daí tem um pouco de dúvidas de como que se relaciona com esses seres, como é que se fazem dignos perante eles, etc e tal. Então, nesse episódio a gente vai dar assim, alguns pormenores, algumas chaves que eu levei muito tempo para entender e que vão ficar muito claras e muito explícitas dentro da nossa exposição. Então é isso, no dia 6/9 a gente vai falar sobre a Grande Fraternidade Universal. Se você tem relatos, manda pra gente no DDD 31 975375123 ou então no e-mail contato@diariomagico.com.br. Bom, além disso, a gente já está recebendo relatos para o Páginas Rasuradas, então vocês podem mandar nesses dois contatos aí. O Páginas Rasuradas vai ser, se não me engano, na metade de novembro, porque dezembro não vai ter live pública, porque a gente vai fazer a nossa live fechada do grupo dos apoiadores. Então, se você quer ver a nossa live de apoiadores, entra lá no apoia.se/Diário Mágico e considere nos apoiar. Você ajuda o projeto e você pode acessar alguns conteúdos que eles não ficarão públicos de forma alguma. Por último, no dia 28 de setembro, eu vou estar em São Paulo. Eu vou estar no Parque Ibirapuera para uma aula aberta sobre fundamentos da manipulação de energia. Isso aí é um projeto que não parte de mim, parte de uma mentora minha que me pediu para fazer isso e eu fiquei postergando e ela me deu o ultimato. Então é isso, assim, no dia 28 eu vou falar sobre manipulação de energia, eu vou falar sobre técnicas de limpeza energética, técnicas de estabilização e de estruturação, algumas técnicas de proteção e
Vou colocar o grupo que vai estar lá no dia para trabalhar entre si, seja em duplas, seja consigo mesmo, seja o grupo todo coeso em uma mesma prática, né? Vai ser muito legal, não é gratuito, é R$ 108 por pessoa para participar. Se você tiver interesse, me manda mensagem lá no meu Instagram, rfvinholi, ou então entre em contato pelo WhatsApp que eu passo as informações todas. Mas é isso, assim, é uma oportunidade de ter uma formação um pouco mais profunda, né? E se você já tem algum contato com alguma técnica, eu tenho certeza que vai complementar demais os aprendizados. E é isso, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho não um, mas dois convidados aqui, e hoje é um programa especial porque a gente tem o retorno de um convidado pela primeira vez no Diário Mágico, né? Lá em 2021 a gente recebeu o Vinícius Ferreira lá da Penumbra no episódio 9, o episódio chama O Senhor da Morte, e hoje ele está de volta junto com a Lívia para a gente falar sobre a história da Penumbra e também alguns dos lançamentos que eles têm trazido, sobretudo sobre John Fortune, que é um tema que muito me agrada. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, Vinícius, Lívia. Obrigado, receber cara. Vocês. Muito feliz de estar aqui de novo e honrado de ser o primeiro retornante. Maravilhoso. 2021 parece que foi uma vida atrás, né, mano? Cara, é bizarro, né? E ainda mais que a gente vai produzindo conteúdo regularmente, a gente vai vendo as coisas passando e quase nem lembra dos conteúdos, né? E aí, Lívia, bem-vinda! Obrigada. Recepção tão calorosa. Maravilhoso! Eu falei que quando o Vinícius esteve aqui, a gente já meio que trocou ideias sobre a vivência dele, né? Normalmente, quando as pessoas chegam, eu peço para as pessoas se apresentarem um pouco. E aí, né, eu queria que vocês falassem assim, um pouco quem é Vinícius, quem é Lívia, o que é Penumbra, onde vocês estão inseridos, tem o Magicando no meio dessa história, como é que é isso aí? Como é que vocês se definem normalmente? Deixa eu começar, então, que você já é meio que apresentado. Meu nome é Lívia Andrade, não sou a famosa, porém sou uma das. Pô, é meio complicado você virar pra gente e falar como é que você se define, cara. Eu não me defino. Uhum. Eu sou uma pessoa transeunte, então, na verdade, mais transitória. Então, vamos dizer que hoje eu estou dizendo que dentro do rolê eu sou uma pessoa que nasci dentro do rolê de magia, mas porque eu sou uma pessoa, como eu estava conversando antes, eu sou uma pessoa instintiva, eu não sou uma pessoa que estudou, não sou uma pessoa necessariamente dos livros. Durante muito tempo eu nem sabia que havia livros bons para mim. Para mim era meio que roubado os livros, sabe? Durante uma parte da minha vida eu tentei ir atrás de livros, não sabia o que buscar e deixei pra lá, porque peguei várias roubadas. Inclusive o Vinícius viu o primeiro livro, eu guardei, né? O primeiro livro de runas que eu peguei, eu disse, pô, Vinícius, eu ainda tenho ele, eu guardei ele. Guardei ele por uma questão de... Nem sei, mas eu já sabia que ele era ruim. Aí mostrei pro Vinícius. Qual foi a sua impressão do livro? Cara, que desespero, viu? E assim, eu não tenho problema nenhum com um determinado livro ter uma visão diferente do autor ou da autora sobre algum tema. E mesmo que o autor ou a autora não fale explicitamente, olha, isso aqui é uma visão controversa, então não tem problema com isso. O problema é que o livro tinha erros factuais ali. Falava merda sobre história... assim, tava apresentando as runas, apresentava duas runas diferentes e dava um Ctrl-C, Ctrl-V no significado, sabe? Caraca! Isso não pode ser visão do autor, isso é ruim, apenas ruim. Então, aí, por causa dessas coisas, assim, eu meio que desisti e eu me considero
eu não me considero nem uma autodidata, entendeu? Eu me considero uma pessoa instintiva. As coisas que eu faço são por instinto. Então, eu fui mesmo entender a teoria das coisas, porque, tipo, entender, tipo, isso é por causa disso, tem esse autor que falou disso, pô, faz todo sentido. Eu sempre, pela minha experiência, eu entendo o que esse cara tá falando realmente depois que a gente foi fazer a penumbra. Que legal. Entendeu? Quem me jogou nessa vida um pouco mais estruturada, porque eu não vou dizer que eu sou uma pessoa estruturada, né? Foi o Vinícius. Foi o Vinícius. E aí tem Magicando aí no meio, que eu acho que Minha Vida Mágica é uma coisa muito permeada do podcast, né? Porque aí você vai entender, vai começar a escrever, vai começar a... por causa do podcast. Que legal. Então, a gente faz parte do podcast Magicando, né? Que é coleguinha aqui de vocês. Vocês até recentemente esteve lá, né, Vianney? Sim. Pois é. Estou sempre com vocês lá. Pois é, a gente tá com o Magicando, que é um podcast sobre... a gente brinca dizendo que é sobre capirotagem, né? Mas é magia em geral, não necessariamente focada em nenhuma vertente. Mesmo porque todas as pessoas que fazem parte da mesa recorrente, cada um tem o seu caminho, né? Que são 6 pessoas, Vinícius? Eu tô muito doida. Cara, nunca junta todo mundo, então não sei. Mas acho que são 5. 6, sei lá, 6. 5 ou 6 pessoas, e todo mundo tem o seu caminho diferente. Então eu não posso dizer, é um podcast sobre com caotes, é um podcast com pessoal de magia brasileira. Não é, entendeu? Isso depende para cada pessoa que você perguntar. A gente está aí desde 17? Imagina, final Muito de 17. Uau, isso Então, deve ser por aí mesmo. É, por aí sim. Que legal. O final de 17. E a gente começou esse podcast, que está dentro da guarda-chuva do pessoal do Mundo Freak Confidencial, né? Sim. Porque nós temos uma editora de livros independente, que é a Penumbra Livros. A Penumbra Livros a gente começou em 14, 15. E tipo assim, a vida foi acontecendo, o trabalho foi acontecendo, o Magicando foi não só decorrente da Penumbra, mas aconteceu por causa da Penumbra. A gente viu um espaço... Agora é muito legal que a gente tem vários podcasts falando sobre magia e tal, mas quando a gente começou lá, tinha muito poucos. Sim. Tinha muito poucos, tanto que a gente começou anunciando no Mundo Freak, que é uma coisa que é relacionada, mas não é, que não sei o quê, pererão. E acabou dando no Magicando e estamos aqui hoje com da Penumbra, que a gente começou em 2015 com um livro do Kenneth Grant. Eu acho que agora a gente está com, sei lá, uns 30 livros lançados. Uau. Alguns já saíram de catálogo e tal, mas acho que no total é isso aí. Sim. Uns 30 Eu livros. sempre fui ouvinte do Mundo Freak, né? Acompanhei, assim, desde, sei lá, o episódio 15 ou 20. Então eu era ouvinte desde o início mesmo. E... na época, 2014, 2015, quando eu comecei a escutar... Eu lembro que os Aconteceu Comigo, né, que é um quadro do Mundo Freak, eles começaram a ficar um pouco mais estruturados, né, assim, o Andrei e o pessoal começou a receber alguns relatos um pouco mais envolvidos com ocultismo e tal e tudo. E nessa época apareceu o Senhor e a Senhora Penumbra, né, e apareceu alguns anúncios, assim, de livros e tudo. E eu lembro de eu ficar muito
instigado, né? Nessa época vocês ainda não tinham dado nomes publicamente, então tinha todo um personagem misterioso ali e que o público se envolvia com aquele mistério e, não, que legal, agora o Mundo Freak está começando a falar né, sobre magia de uma perspectiva um pouco mais objetiva, né? Nessa época eu acho que eu já tinha começado o projeto do Vortex, né? A gente foi um podcast irmão aí por algum tempo e até vocês aparecerem publicamente usando nome e carinha de vocês nas redes e tudo. E aí foi nessa época que a Penumbra começou a fazer uma série de lançamentos, né? Então teve o Renascer da Magia, o que teve ali no início. Mágico Visual é um pouco mais pro meio, né? Libernu logo no começo. Libernu, a gente fez o segundo do Kenneth Aleister Crowley, o Deus Oculto. A gente fez o Princípio da Discórdia logo no começo. Isso. Maravilhoso. Acho que o Princípio da Discórdia deve ter sido o nosso segundo lançamento. Foi bem no início. Memória me trai, mas foi bem no começo. A gente fez o Tark, que é de Runa. E agora eu não sei quais foram os primeiros. Teve alguns que saíram de catálogo da gente no início, que a gente não tem mais o livro. Mas eu acho que o que ainda tá rolando agora é isso. Os primeiros que a gente ainda tem tá rolando é esses. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E como que é a decisão editorial de escolher esses títulos e assim, tanto nos termos de tipo assim, putz, isso é uma parada que a gente quer publicar, como também o mercado vai aceitar isso, porque imagino que não deva adiantar você querer publicar uma parada e não ter público para tal, né? Então assim, existe uma pesquisa prévia, né? E assim, vocês pensavam de publicar várias coisas de várias linhagens diferentes, né? De vários sistemas diferentes, ou não, ou isso foi se apresentando conforme o interesse foi surgindo, porque né, num primeiro momento, quando surge Kenneth Grant e Libernu, tem uma coesão. Nossa, é tradição esotérica ocidental, embora um seja magia do caos e o outro seja um pouco, sei lá, meio Telema, meio... Tá, tem a ver, né? E aí, depois surgem alguns outros livros de bruxaria, ou de runas, ou de discordianismo e tudo, e as possibilidades se abrem. Como é que vocês entendem isso, assim? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um negócio, né? Uhum. A gente tem uma editora, esse é o nosso trabalho, a gente não tem outro trabalho. A gente não tem um trabalho de verdade, aspas. Tá, vocês gravam podcast, vocês fazem livrinho de macumba, mas e aí, né? Qual que é o trabalho de vocês? É esse, mano. O que a gente faz é o seguinte. A gente tem que ter uma clareza muito grande do que é o mercado editorial brasileiro, do tamanho que é. O Brasil é um país com 200 e blau milhões de pessoas. Aí tem sempre gente que fala que o brasileiro não lê e tal. Mentira, o brasileiro lê sim. O brasileiro não gosta de pagar caro nas coisas. E livro no Brasil é caro. Não tem jeito. Não é porque a indústria do livro é maligna. Não, as coisas são caras. Produção é cara, gráfico é caro, papel é caro. O Brasil exporta papel para os outros países. Então, apesar da gente ter uma produção grande de papel é caro no Brasil, não tem jeito. Então, fazer livro é caro. Então, a gente tem que ter uma noção de que livro no Brasil não vende muito. Um livro no Brasil que é best-seller daqueles tipo Dan Brown, saca? Tá. Vende 15, 20 mil cópias. Caramba, é pouco. Não é muito. Não é um mercado milionário, como muita gente pensa. Sim. Então, quando a gente vai escolher um título, a gente tem que olhar para o nosso nicho. E a gente tem que ter a noção de que não adianta querer agradar todo mundo, porque eu não vou vender mais de 15 mil livros. Então, a gente acaba escolhendo o quê? O que a gente acha que falta. Não necessariamente o que todo mundo vai comprar. Sabe por quê? Porque não todo mundo vai comprar. Então, a gente
escolhe os nossos títulos pensando em o que falta no mercado brasileiro. Esse é o nosso drive principal para escolher um título. Que legal. Faz todo sentido, porque é isso, assim, o ouvinte que já tem um pouco mais de tempo dentro do ocultismo, ele pode ter se deparado com uma barreira do tipo assim, caramba, agora que eu não sei falar inglês, ou eu não sei ler inglês, ou não tenho afinidade com isso, eu não consigo avançar por alguns caminhos, né? Não, preciso aprender o idioma para ler algumas obras, que só estão disponíveis em inglês e que às vezes a obra ela já alcançou um certo patamar de consagração que ninguém fala assim, pô, precisa traduzir isso aqui, pô, precisa estar acessível, porque as pessoas já pegam aquela obra dali em inglês. Então, uma das coisas que eu sinto dificuldade, ou sentia dificuldade quando eu estava procurando livros, antes de começar a penumbra, era que eu sou uma pessoa falante de inglês macarrônico. Inglês, mas eu consigo sobreviver em qualquer país que fale inglês. É o famoso Brazilian English, né? Brazilian English. Maravilhoso. Mas eu sou altamente fluente para ler. Legal. Entendeu? Então eu consigo ler em inglês. Você pode colocar qualquer livro, eu consigo ler em inglês. Mas é confortável você ler um livro em outra língua de um assunto muitas vezes complexo, ou um assunto que, tipo, primeiro, não é um assunto do dia a dia, não é um assunto que você tem imersão diária nisso. Então, você precisa já de uma atenção naquilo. Sim. Tem um vocabulário específico. Um vocabulário específico. Eu posso tratar isso como se fosse um livro técnico. Sim. Tá. Livro de magia eu posso tratar como se fosse um livro técnico. Alguns ali não, alguns autores têm um jeito diferente, como a própria João Fortuny, a gente vai falar mais adiante, de apresentar, que se torna mais palatável, mas normalmente eu posso tratar como um livro técnico. Você está colocando duas barreiras para o entendimento que o autor está querendo passar ali. Eu tenho o assunto técnico, eu tenho o inglês, e ainda tem, se eu for passar para livros mais antigos, os famosos consagrados livros, o autor em si, às vezes, não deixa totalmente claro, até por uma questão do nicho, de ocultismo, né? Você deixa tem muito subtexto ali da pessoa, e entendedores entenderão, aqueles mais antigos mesmo, são muito entendedores entenderão. Sim. Então você tem, eu tô contando aqui, eu acho que perdi a coisa, 3 barreiras até agora. Total. Se você pode tirar uma barreira, que é a língua, você melhora a acessibilidade ao assunto. Então, eu não vou publicar esse livro aqui, porque esse livro já é um grimório, sabe? Vou chutar aqui, do Levi. Então, todo mundo já leu isso em inglês, já leu isso em francês, já leu isso no... Não, cara, todo mundo não. Quem é todo mundo, né? Sim. Todo mundo, você já leu, você conseguiu compreender muito bem. Você não é tão fácil se você tenta sair do seu cone de realidade e tentar se colocar no cone de realidade de uma outra pessoa, de que não teve acesso tanto ao inglês, ou que está chegando agora, uma pessoa que está chegando agora, não teve acesso, é consagrado, mas esse cara tem 20 anos, e aí? Consagrado tem 20 anos. Ele vai ler a primeira vez agora, em algum momento vai ler. A tradução para o português é necessária. É necessário. Por mais que seja um livro antigo, um livro novo, é necessário. Você está tornando isso mais acessível. E tem uma coisa, né, que quando você lê em inglês, né, mesmo que você tenha facilidade com o idioma, tem uma série de conceitos que são aplicados ali que eles são
dúbios, né? Às vezes o autor ou a autora não está tratando aquelas palavras de forma literal, né? Tem alguns sentidos ocultos e que quando você não tem a facilidade da linguagem, mesmo que você tenha a facilidade com o idioma, aquela aplicação ali, ela te foge, né? E aí, se você não, mesmo que você esteja numa leitura com bastante atenção, às vezes você vai entender o duplo sentido daquilo dali, páginas adiante, aí você fala assim, cara, eu acho que eu tô confundindo as coisas, eu vou precisar reler esse capítulo inteiro, né? E é quando cai a ficha, né? E você fala assim, putz, interpretei errado, não tô entendendo porra nenhuma. Cara, e tem muita coisa, assim, que até traduções consagradas em português, não vou dizer que tá errado, porque não é errado, mas são umas traduções meio esquisitas, umas coisas meio agarradas, e a gente reproduz isso na nossa fala, porque Sim. o consagrado é consagrado a tempo demais e se repete a tempo demais. Voltando ao nosso primeiro livro lá, O Renascer da Magia, né? Esse livro é um livro que a gente resolveu lançar ele aqui no Brasil, apesar dele já ter sido lançado antes. A gente lançou ele em 2016, 2017, não lembro agora. Ele já tinha saído por outra editora em 97. Uau. Tá? Bastante tempo atrás. E tem uma parte que eu me lembro que era assim. O Kenneth Grant estava falando sobre o Crowley e o uso de drogas na magia. E ele estava citando Crowley, dizendo que Crowley dizia que uma pessoa que usasse drogas com propósitos mágicos poderia não ser afetada negativamente pelos seus efeitos. A tradução antiga, em português, estava dizendo: uma pessoa deve usar drogas e não será afetada. Caraca. Tipo, esses errinhos aparecem o tempo todo. E eu não estou dizendo que eu sou imune ou que os nossos livros não têm errinhos. Mas a gente tenta minimizar muito isso daí porque é osso, cara. E tem uma coisa que até então, né, o mercado editorial de ocultismo e de espiritualidade tratava os livros como produtos, né, na seguinte forma. Às vezes, o tradutor ou a pessoa que está fazendo revisão, ela não tem um conhecimento prático sobre o ocultismo. Então, às vezes aparecem termos que eles têm uma importância muito grande lá fora, né, na cena de discussão de ocultismo e de espiritualidade, e que perde esse lastro desse conceito que está se formando, porque aí não é só um termo, vira um conceito. E quando você contrata uma pessoa que às vezes é terceirizada, ou às vezes ela até trabalha para a editora, mas ela não tem aquela noção, aquele feeling, e não faz um trabalho de pesquisa linguística, né? Então você está fazendo um ótimo trabalho de tradução, talvez, mas não está conseguindo pescar o contexto. Você perde algumas palavras-chave que são essenciais no entendimento do que aquela publicação representa. E aí, né, a gente tinha, né, vamos dizer assim, no 2000 e poucos, né, a gente tinha muito essa coisa de uma obra representar pro brasileiro uma coisa completamente diferente do que ela representa na gringa por causa dessas faltas de contextualização. Vocês conseguem enxergar isso também? Sim, sim. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente pode falar como problema de uma das barreiras. Então, você tem tradutores no Brasil, excelentes tradutores, mas quantos desses tradutores são praticantes? Não são os estudiosos da teoria mesmo, até vou ficar só isso. Não sei te dizer quantos, mas é muito difícil você achar uma pessoa que seja uma intersecção disso. E aí, vou te falar assim, por mais que a pessoa seja perfeita, um excelente tradutor, por exemplo, vou dizer aqui, eu não sou excelente tradutora, mas eu sou fluente lendo. Você tem essa outra barreira que é do ocultismo, que a pessoa teria que entender também para pegar essas minúcias, entendeu? Então, é complicado, vai passar, por mais excelente que seja o tradutor, você vai perder alguma coisa, o famoso, você perde na tradução, né? A pessoa acha que aquela palavra não tem
uma grande influência, é só uma palavra ali no meio e você, tipo, na verdade o autor estava deixando aquilo ali como eu gosto muito dessa ideia do autor deixar vários ganchos de tipo assim, se você é um entendedor, você vai entender isso daqui. Sim. Então, é difícil, é difícil. Teria que ser uma pessoa ideal para trabalhar isso, tinha que ser praticante, um tradutor muito bom, praticante, estudioso do rolê ao mesmo tempo. Quantos serão? Não sei, muitos poucos. Eu lembro aqui de um exemplo prático interessante. Livro da Lei. Livro da Lei é um livro Porra, livro escrito da lei, pelo... eu fiquei com medo quando a gente foi traduzir o livro da lei. Não, a gente não traduziu o livro da Lei. Não, a gente não traduziu, a gente pegou, escuta, a gente falou assim, o livro da lei, vamos, um clássico, importantíssimo, tradução. Aí a gente falou assim, vamos querer meter o dedo Não, pô. nesse vespeiro? Vespeiro. Melhor não. Assim, só dando contexto para o ouvinte que está caindo de paraquedas. O livro da Lei foi colocado no papel pelo Crowley. Supostamente foi ditado por uma entidade. É um livro sagrado, acredite você ou não. E existem algumas instruções a respeito de verter ele para outros idiomas, né? Inclusive de que uma pessoa que faça essa tradução deveria, no mínimo, ser um mestre do templo para poder entender todas as minúcias, não sei o quê. Ou seja, no mínimo, a pessoa devia entender o texto e viver aquilo ali, e viver aquela verdade. Rolou um tempo atrás, depois que caiu no domínio público, o Crowley, um monte de gente começou a publicar coisa dele no Brasil. E uma determinada editora pegou uma mulher, acho que é doutora em tradução pela USP, assim, extremamente competente, contratou ela para fazer uma tradução do livro da Lei. Ela não era praticante, até onde eu sei. E a tradução dela agradou um total de 0 pessoas. É culpa dela? Não é, cara. É culpa da editora de escalar essa pessoa para fazer isso. Sabendo que a comunidade é como é. Porque esse é outro fator que a gente tem que considerar. A comunidade é desgraçada. E aí, Desgraçada, gente, calma, gente. O desgraçado aqui eu vou traduzir. O desgraçado não, o pessoal é cri-cri, é minucioso. Telemitam. O telemita é telemita. É isso. Mas é isso, assim. O doido é que isso não é nem necessariamente só uma pesquisa de mercado. Porque a gente não está falando só de público. A gente está falando também de como que essa recepção ela repercute. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não é só um consumidor. Ela vai criticar, não como um produto, mas como uma obra mesmo. Uhum. Né? Então, é uma coisa que, dependendo das comunidades, dependendo de como que é essa construção psicológica e cultural, a sua aposta literária, ela pode, de alguma forma, prejudicar a sua reputação. Né? Então, se uma editora toma esse tipo de atitude, eu vou contratar uma pessoa que ela não tem prática e tal... Isso pode, inclusive, de alguma forma, atestar contra aquela editora. Então, eu não vejo muito esse tipo de exemplo em outras obras literárias, né? Uhum. Quer dizer, eu imagino que, sei lá, um fandom de fantasia, né, deve rolar umas coisas assim, né? Você vai botar alguém pra traduzir um Tolkien de qualquer jeito, vai dar ruim. Cara, nem dá tanto problema assim. O falar. quê, Vinícius? Não, calma. As pessoas reclamam das traduções. Uhum. Mas as pessoas não falam, não, esse cara não é um fã de fantasia de verdade. Não é isso. Entendi. Fala aí então, Livro. Não tô sabendo desse B.O. Vou só falar aqui, tipo, atenção, só jogar aqui e sair correndo. Comunidade de mangá e animes. Comunidade de mangá e animes. Se você vai traduzir para o português, e quando você traduz o oficial para o português, dá um B.O. gigante, que até o dublador recentemente, o Briggs, que é um dublador maravilhoso, amado por todos, o pessoal conseguiu perturbar ele tanto que ele disse não quero mais. Verdade. Então, o negócio é você conhecer o seu fandom. Sim. Fandom. Vamos começar assim. Desde livros sagrados, por exemplo, traduções recentes, o pessoal tentou fazer
Vocês se lembram da Bíblia dos Manos? Existia um site, algum lugar perdido aí, acho que na mesma época do pudim.com, que existia a Bíblia dos Manos, que era um cara que começou pensando assim, vou traduzir a Bíblia, retraduzir a Bíblia como se fosse um humano explicando a Bíblia. Não estou zoando, eu estou só usando um vocabulário diferente. Mano, deu um BO tão grande. Deu um BO muito grande mesmo. E, tipo assim, ele não estava traduzindo errado. Várias partes da tradução. Aí teve uma outra tradução que eu não me lembro, que era Bíblia Livre. Acho que até a Natuza Neri fez algum assunto sobre isso, não foi? Saiu na Não. Radionovela Apresenta. Saiu na radionovela falando sobre essa situação. Tipo, várias traduções deles estavam até, aspas, mais corretas ao sentido original do que a tradução que você ouve sei lá, na igreja certinha, entendeu? Mas, como a tradução que a gente ouve é a mesma desde sempre, deu um BO muito grande pro lado do cara. Então, assim, você tem que conhecer o seu fandom. Uhum. Existem algumas coisas que são religião, apesar de não ser religião. Por exemplo, Tolkien. Uhum. Se você for retraduzir o Tolkien ali, cantar uma música errada do Bilbo Bolseiro, você vai. Agora, o pessoal do Tolkien não vai atrás de você e vai perturbar e encher, fazer Isso. doxing e encher o seu e-mail e vazar o seu telefone, tal qual o pessoal de anime. Que o pessoal de anime fez isso. Mas o pessoal vai ficar em casa reclamando da sua tradução e talvez colocar um pé atrás com os seus futuros lançamentos. Mas assim, em relação a Tolkien, por exemplo, já que a gente está citando esse caso específico, alguns anos atrás teve uma dança das cadeiras de direito autoral, né? E os direitos no Brasil passaram da Companhia das Letras para a HarperCollins. E a HarperCollins decidiu fazer uma nova tradução de todos os livros do Tolkien que tinham sido publicados. A HarperCollins tinha o direito, acho que a maior parte do mundo já tem. Então, não é que eles pegaram uma coisa que eles estão consolidando debaixo de um guarda-chuva internacional. E o Tolkien é um cara muito chato com as traduções dele, né? Ele deixou um guia para tradutores do futuro e tal. E os novos tradutores do Tolkien fizeram um ótimo trabalho e eu não vi ninguém reclamando. Legal. Quer dizer, o pessoal gosta de reclamar, mas o pessoal também é honesto quando o negócio agrada. Entendi. E tem os outros nichos de tradução. A gente está pensando muito em inglês e tal. Eu, por exemplo, sou do fã-clube do Trajano Vieira. É um cara que faz tradução de grego clássico. Caraca, pode crer. Se você pegar as traduções do Trajano Vieira, são uma coisa louca. E eu sei que nós somos uma fatia muito pequena dos leitores do mundo, né? Mas quando sai, sei lá, saiu um Sófocles novo do Trajano Vieira. As pessoas que já leram aquela merda 5 vezes vão comprar a tradução nova só porque o tradutor é muito pica e faz uma coisa muito incrível. Que doido. Sabe? Que doido. Sim. É muito raro. Eu não consigo pensar em outro exemplo que, além desse negócio de grego, que justifique você comprar uma tradução nova só pra ver qual é, assim. Eu tenho. Vocês lançaram o Liberaba. Eu já tinha 3 versões antes da publicação de vocês. Eu tinha uma versão em português muito ruim. Muito meia boca. A ponto de eu começar a ler ela e falar, eu não vou ler isso aqui. E ficou de enfeite na estante por anos, até eu encontrar uma pessoa que queria aprender um pouco mais e falar assim, vou te dar um presente. Dei a edição que eu tinha porque ela não me agradava. E eu tenho, então, assim, outras 3 edições em inglês. E é isso. É uma obra que você quer ver outras perspectivas e, igual a Lívia falou, muito mais fácil de ler em português. Muito mais fácil, principalmente, de ler com notas em rodapé, explicando os conceitos todos. É muito mais legal quando você tem uma comunidade que agora ela tem acesso àquela obra e pode discutir ela dentro de termos e referências comuns e não nas interpretações que cada um faz em uma língua estrangeira, etc e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte,
sabendo que, né, o fandom, né, o público ele pode ser um pouco delicado, quando vocês lançam assim, né, obras de tradições diferentes, não fica às vezes muitos nichos de públicos se comunicando, ou vocês têm a impressão que vocês criaram um público ao redor da editora e que é um público que ele vai consumindo multisistemas, né, multilinhagens, essas várias interpretações, ou cada lançamento traz um público específico? Como é que vocês enxergam essas interrelações? Porque vocês têm, sei lá, o Princípio da Discórdia, tem o Livro da Lei, tem Artes Indomados, tem Bruxaria Apocalíptica, e que são públicos muito diferentes, né? Então, bruxaria com discordianismo, como é que vocês entendem isso? Responder esse primeiro e você acerta, Vinícius? Vai lá. Quando a gente começou a Penumbra, a primeira coisa que a gente pensou foi aquilo que o Vinícius já disse. O que estava faltando no mercado. A segunda foi, enquanto praticantes, pessoas que vivem isso, o que a gente sente falta, o que a gente gostaria de ver mais acessível aqui. A gente tem uma vantagem enquanto brasileiro, que o brasileiro é uma pessoa muito eclética. É muito eclética. Ele já tem a ideia de você misturar cristianismo com religião de matriz africana, e a gente lida isso de uma forma muito legal. Tipo assim, é nosso dia a dia ser tão sincrético, né? O dia a dia do brasileiro. Da maioria do brasileiro ser tão sincrético. Então, a ideia de ir por várias vertentes, como você disse, a gente pensou em agradar tanto pessoas que vivem um nicho, quanto pessoas que estão procurando o seu nicho. Legal. Entendeu? Porque, assim, o seu nicho pode ser sincrético. Sim, eu gosto de misturar isso com aquilo e criar um nicho super pequenininho que englobe só a minha única pessoa. Mas eu acho que a gente esquece que tem pessoas que estão entrando agora, que estão buscando, que estão... Então, a busca na escolha do livro, a gente pensa assim, o que é sério dentro dessa vertente? Essa é uma vertente que tem pessoas que tem muitos praticantes, que são pessoas que se interessam. É uma vertente é uma palavra meio esquisita, mas é uma vertente de peso? É uma vertente com uma densidade, ok? Sim. Então, isso o que a gente tem dentro disso de que ajude as pessoas a entender essa vertente, que ajude as pessoas que estão entrando e que, ao mesmo tempo, são pessoas que já fazem parte disso. Legal. Então, cada livro que a gente escolhe, a gente não necessariamente está pensando em um público, mas entende como isso vai ser útil para vários públicos. Para o entrante, para o que já está lá dentro, para o cara que, sei lá, já leu esse livro, que leu esse livro em inglês e agora vai estar lendo em português. Assim, se você foca em uma só dessas vertentes, você está... ponto de vista de marketing, eu digo que eu sou de formação de comunicação, né? Uma delas em publicidade. Então eu digo até que o pessoal, o publicitário é o mago negro, né? O que coloca na prática de uma forma para o capitalismo isso. Então, do ponto de vista do marketing, você está perdendo o público se você vai escolher uma coisa só para... agora eu vou focar em bruxaria. Agora eu vou focar em telema. Não, você tem que pensar isso de uma forma mais 360. Que frase horrorosa. Eu saí da publicidade e disse que nunca mais ia usar 360, mas cá estou eu. Maravilhoso, sim, entendi. Falei muita besteira, Vinícius? Não, tá certinho. Certinho.
Ó, você tem que pegar, porque bate o TDAH aqui, e às vezes eu fujo do tema da redação, hein? Não, Pode me maravilhoso. puxar aí. Eu acho que eu entendi bem, assim, de uma certa forma, vocês estão compromissados em conseguir apresentar possibilidades para os leitores. E alguém que lê um livro e que né, gostou não só do autor, mas da escolha como todo, da tradução, dos aspectos técnicos, vai fazer uma aposta de falar assim, putz, isso aqui, essa obra aqui me amparou bem e me conduziu dentro de um caminho que faz sentido. E se eu for experimentar uma outra coisa, eu posso experimentar dentro dessa linha editorial aqui que ela faz sentido com né, as minhas escolhas. E aí eu posso decidir se faz sentido ou não. Mas aí, bom... A gente tenta fazer uma curadoria de títulos que, mesmo para uma pessoa que não seja daquela vertente, o que a gente lança seja uma leitura interessante para ela, como cultura geral, saca? Claro. Sei lá, o cara é telemita, saiu um livro sobre bruxaria. Assim, a gente tenta escolher um título sobre bruxaria que seja interessante também pro telemita, sabe? Sim. E que vai, né, mesmo que ele não vá estudar bruxaria, vai complementar a noção conceitual dele, né, e ele vai poder dialogar um pouco melhor com a própria prática dele, né, eu acho que faz todo sentido. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não estuda bruxaria, mas, vez ou outra, a gente tem que ler um ou outro título para entender como que os conceitos que a gente pratica, eles dialogam em outros aspectos, né, faz todo sentido. E aí eu quero então puxar né, para quando vocês decidem publicar Ocultismo Sensato, né, da John Fortin. Eu sou muito fã dela, né? Eu gosto muito do trabalho e da obra dela. Um fandói. Eu sou a pessoa que, né, tem tudo que foi publicado em português dela, já tinha lido tudo, e Ocultismo Sensato era uma obra inédita, né? E quando vocês lançaram, eu fiquei muito feliz, em dois sentidos. Primeiro, por estar tendo acesso então, a um material que estava em inglês e eu não tinha lido, porque eu acho a leitura dela difícil, né? Eu acho que é muito tricky, né? Às vezes você tem um livro de 100 páginas, 120 páginas, eu levo mais de mês para ler aquilo dali. Eu não consigo entender quem consegue ler assim em 2, 3 sentadas, eu não consigo. Né? É difícil. Inclusive, recentemente, uns meses atrás, eu andei relendo algumas obras e fiquei impressionado com o tempo que eu levei para avançar nelas, já tendo lido, já tendo feito... Né? Então, essa foi uma coisa. Mas a outra coisa foi... Cara, que delícia ler isso num papel pólen, com o espaçamento direitinho, né, as coisas respeitadas, uma diagramação né, organizada. Eu falei, nossa, é outra experiência de ler os livros dela. Porque eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com Cabala Mística, eu comecei a ler o livro, eu lembro a impressão de, nossa, que tá um pouco estreito isso aqui. Aí, logo depois, lendo o texto, eu falei, não, mas isso aqui toca num lugar muito especial pra mim, tem alguma coisa aqui que me conecta com o que ela tá falando. Cara, será que eu tô viajando? Será que eu não tô interpretando direito? Aí continuei avançando o livro, eu falei, nossa, mas são uns blocos de texto que são difíceis, né? Eu tenho que abrir o livro em todo, esgarçar ele pra conseguir... E aí, foi uma experiência que ela foi agridoce, né? Nesse sentido de... Isso está tocando profundamente em mim, mas eu não estou conseguindo degustar, né, a obra. E aí ter acesso ali ao Ocultismo Sensato, da forma como é padrão de qualidade Penumbra, fez uma diferença muito grande né, para mim na leitura e na experiência. E aí eu queria saber, assim, por que vocês escolheram essa obra primeiro? Tá, primeira coisa, a gente já queria lançar alguma coisa da John há muito tempo. A gente decidiu primeiro o autor, não legal. a obra. A gente decidiu John. John é um fato da vida. Sim. Vou te contar, você talvez fique surpreso, o que estava mais cotado. Estava pensando nas ficções. Pode crer. Eu acho que é uma coisa que merece, recebe pouca atenção, menos do que merece. Verdade. Mas aí a gente foi olhar tal. Se você for olhar no catálogo do que já foi lançado dela, você tem tudo aí na sua casa. Ao longo das décadas, foi lançado quase tudo que ela publicou em português. Algumas coisas estão fora de catálogo, outras coisas você só acha em sebo. Mas já foi lançado quase tudo. Esse Ocultismo Sensato foi um que a gente falou, tá aí, maneiro,
bom livro não foi lançado. Então é esse. Então a gente escolheu pelo ineditismo, esse primeiro. E como é que foi o tratamento do texto e a recepção do público? Era o que você estava esperando? E como é que foi o sentimento sei lá, não sei se existe isso, o sentimento de realização ao ver a obra pronta? Porque uma coisa é tomar a decisão, outra coisa é trabalhar no projeto e botar no mundo. Uhum. Olha, uma das coisas que eu adoro desde que eu comecei a trabalhar na Penumbra é você ver o produto final, tá? Antes eu tinha uma enorme ansiedade com o produto final, que com o decorrer do tempo foi me acalmando, porque agora eu sei que ele vai sair bom, eu sei, já tem um padrão, né, do Penumbra que a gente sabe que funciona agora. Por quê? Porque antes eu era publicitário. O trabalho do publicitário muitas vezes é você faz, tudo no plano das ideias, faz uma apresentação, mas aquilo não vai para a rua. Sei lá, 80% do trabalho do publicitário você não vê ir para a rua. E aqui eu começo o livro, faço o livro, e o livro termina, o livro vai para a rua, independentemente se vai ser um best-seller ou não, mas o livro vai ser feito. Sim. Então é muito satisfatório você ver o livro terminado. Agora, uma observação que eu vou fazer é do que você disse do livro da diagramação do livro da Penumbra. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Vione. Você tem alguma dificuldade, tipo, você tem dislexia, alguma coisa assim? Você sabe? Ou alguma forma de alfabetização meio ruim? Alguma coisa assim? Não, eu tenho essa questão de que a minha leitura ela é muito lenta porque eu sou o tipo de pessoa que vai parando e vai pensando e vai anotando e eu sou muito metódico. Então, por exemplo, sei lá, a gente vai terminar a gravação, eu tenho 1 hora livre para um próximo compromisso. Não consigo ler nessa 1 hora livre. Para mim, eu preciso de ter, tipo assim, 3, 4 horas para eu conseguir dedicar. Mas isso é um autoconhecimento da minha forma de pensar, porque senão eu embaralho tudo. Entendi. Eu tenho uma dificuldade, embora eu leia muito e muito rápido, eu leio muito rápido, inclusive em inglês. Que legal. Eu tenho uma dificuldade de leitura. Eu não sei te dizer se eu sou disléxica ou não. Eu tenho algumas coisas de trocar letra e tal, quando eu estou escrevendo, mas eu não sei dizer, foi uma coisa que eu não fui atrás. Mas, por exemplo, eu leio muito melhor se no Kindle, que eu sou um usuário de Kindle, né? Parece droga. Eu troco a letra por uma letra para pessoas disléxicas. Eu leio muito mais fácil, muito mais rápido, muito melhor. Que legal. O entendimento melhora. Então, eu tenho já essa dificuldade minha. Então, quando a gente vai fazer um livro, isso que você falou de ter respiro, isso que você falou para mim, é essencial, porque eu não consigo, não é uma questão que é difícil para você, eu não consigo ler um livro que não tem respiro, que seja uma blocagem muito grande, que a gente chama assim de mancha, né? Que é o espaço utilizado por texto dentro da página. Se eu não tiver respiração, eu não consigo ler. Assim, parece que eu estou tentando ler num lugar com muito barulho. Sei, olha. Porque tá muito junto. Se a fonte não é boa, eu não consigo ler. Assim, parece que eu estou lendo e ao mesmo tempo está tocando, sei lá, tá passando o pessoal tocando marchinha de carnaval no fundo, entendeu? É complicado. Então, a gente pensou muito nisso na hora de fazer os livros da Dion, porque, primeiro, a gente começou com o Coutinho Cessato, como você disse, que era inédito no Brasil. A gente sempre tenta primeiro fazer os livros que já foram lançados há muito tempo e que estão difíceis de achar atualmente, ou muito caros de se achar, como foi o Renascer da Magia, né? O Vinícius disse que já tinha sido lançado no Brasil, mas foi há tanto tempo atrás que estava tipo R$700 uma edição que você achava naquela época no sebo.
foi super pensado a diagramação do ocultismo sensato. Eu não sei se exatamente por Vinícius, mas assim, quando a gente lançou o ocultismo sensato, eu já estava de olho na próxima coisa da Dion. E a próxima coisa da Dion era um que me dava exatamente nervoso. Disso que você estava falando, que era muito blocado, muito difícil de ler. Eu não acho a Dion Fortune difícil de ler, apesar, e a gente pode esclarecer isso mais adiante, mas apesar de eu achar ela muito memeira. Porque ela Como assim, fala, Memeira? ela fala muito. Como ela é uma coisa casual, o jeito que ela fala, Sim. ela faz referência a coisas da época. Que todo mundo daquela época, das coisas que estavam acontecendo naquela época, vão lembrar disso. Só que aquela época é em 1910. Então, muitas vezes, a gente não pega aquele sentido que ela queria falar e tal. Então, a cultura isso que pop é feita para Isso. ser acessível, mas a cultura pop de 1930 tá um pouquinho distante da gente, né? Então, ela coloca um pouco da cultura pop da época. É isso que eu quero dizer, como ser memeira, entendeu? Entendi. Mas aí você não pega. Aí eu não acho difícil você ler a Dion. Se você, tipo, ok, aqui tem uma parte que ela tá fazendo uma referência a uma coisa pop da época que eu não vou entender. Então, eu consigo pular. Algumas pessoas, como você, param, anotam e tal. Eu consigo pular isso e ir lendo e entender o contexto todo. Legal. Por isso que eu leio rápido. Mas quando é aquela coisa atravancadinha, sem respiro, aí eu não consigo ir adiante, não. Então, eu fiz a diagramação do ocultismo sensato pensando em ser, tipo assim, eu quero que seja mais fácil de ler no sentido técnico. Tipo, É quase um tem uma user fonte experience. boa. Isso, é um X. O design de livros é uma forma de um X, de experiência do usuário. Entendeu? Nunca tinha pensado dessa forma. Só que é uma experiência de um usuário que a gente usa há tanto tempo, desde que a gente nasceu, e a gente tem acesso a livros, que a gente não pensa isso como um X. Do mesmo jeito que quando você vai montar uma página de um site para celular, como as coisas são diferentes para tela do computador e para celular, as coisas são diferentes, tem que ser diferentes na tela da página. Sim. Então isso é pensado, sim. Isso é uma parte muito que eu levo para mim. E é muito... pode falar, Vinícius. Não, eu queria fazer uma extrapolação. A experiência que você falou que você teve ao ler a Cabala Mística, muito parecida com a minha. Inclusive eu identifiquei uma coisa, que é, esse texto mais blocado, ele não é difícil de ler para mim, ele me dá sono. Me dá sono. Não é verdade, não é que o texto é ruim, que o texto é cansativo. Eu descobri que, para mim, ler texto blocado assim dá sono. Sim, olha só. Eu leio 5 vezes a mesma frase e não vai. E parece que tem barulho de fundo. Olha só que interessante. Tanto que o Cabala Mística é um livro que eu li em prestação. Não é que eu demorei 3 meses lendo. Eu li durante 1 mês, depois eu parei. Depois eu passei 5 meses sem ler. Depois eu continuei. Fui lendo todo pro ladinho, assim. Mas é muito doido isso que a Lívia trouxe, porque ela conseguiu descrever uma sensação que eu tinha, mas eu nunca tinha colocado em palavras, eu nunca tinha analisado. E aí, né, essa UX, né, do leitor... É muito doido de você pensar, primeiro, as pessoas que têm um grau de sinestesia maior, como que as páginas e as palavras elas vão interferir diretamente na interpretação, na própria experiência e na assimilação daquele conteúdo. Segundo, né, quando a gente está falando de texto blocado, me parece uma coisa que ela é pouco digestiva mentalmente, então eu gosto muito de pensar que tudo que se é consumido, seja alimentício, seja intelectual ou emocional, passa por um processo de degustação e também de digestão. E essa digestão ela pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de todo o contexto, né? E o terceiro, né? Eu sou uma pessoa altamente sensível
a nível energético. Então, eu tenho a experiência de estar lendo um livro e estar acessando informações que não estão escritas ali. É por isso que a minha leitura é tão devagar, porque eu tô anotando o tempo todo insights que estão vendo com aquilo ali. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Rodrigo, eu li o mesmo livro que você e eu não cheguei nas mesmas conclusões. Então, aonde que tá isso na obra? E eu não sei dizer, porque não tem referência textual. Mas, esse processo de você ter ter uma diagramação, ter um design pensado para facilitar essa digestão, facilita também esses outros insights que vem na obra, né? É chamada de a leitura diagonal, né? Essa coisa que você acessa para além do texto, né? Legal. Eu tenho uma questão dessa da leitura diagonal bem grande, assim. Ao mesmo tempo que eu tô lendo o texto, eu tô fazendo a correlação com uma outra coisa que eu tô pensando, só que do jeito que você fala, parece que você para, que você comentou como você lê, né? Que você para, você lê, aí você pensa e você anota. Gostaria muito de ser assim, viu? Eu acho isso muito, muito mais prático, muito mais organizado. Muito adulto, né? Muito adulto, me parece ser até muito mais higiênico essa leitura. Infelizmente, eu não tenho isso. Então, por isso que eu levo tanto em conta, tipo, a diagramação qual fonte eu uso, com a diagramação e tal, porque minha vida não é organizada assim, não. Minha cabeça não é tão organizada assim, não. Gostaria muito. Eu também não sou leitor que faz fichamento mental, não. Eu leio coisas compulsivamente e fico desesperado quando eu preciso de referência. É ótimo. Cara, mas é porque a minha cabeça não é de leitor, a minha cabeça é de escritor, no sentido de que eu produzo algumas coisas dentro de literatura própria minha. Então, às vezes, vem um insight muito doido que eu falo, caraca, nossa, mas isso é muito doido, peraí. E aí eu vou concatenando aqueles conceitos ali e anoto no Notas do celular. Meu Notas do celular tem 1.700 notas, saca? Tipo assim, é uma coisa absurda. E aí vira e mexe, quando surgem esses insights, eu falo, não, peraí, aqui tem ouro, deixa eu minar. Mas, tá, e aí... Como é que é, então, essa decisão de publicar Autodefesa Psíquica? Vamos falar, então, dessa publicação que está saindo aí agora, né? Nesse momento que a gente está lançando esse episódio. E aí? Qual que é essa aposta da Penumbra? Então, esse já foi uma aposta mais ousada, né? Primeiro, a gente lançou o Ocultismo Sensato. E você chegou a perguntar, acho que a gente até pulou essa parte da resposta. Qual foi a reação do público, né? A reação foi muito positiva, cara. Todo mundo que falou com a gente veio falar que tava maneiro, que gostou do texto. E ele é um texto muito genérico no sentido de... Ele não tem um tema específico, né? O Ocultismo Sensato. Ele fala... É uma coleção de 19, se não me engano, artigos de revista. E artigo de revista tem essa característica de tratar de um assunto pontualmente. E no próximo artigo fala de outro assunto. Então, é um livro bem generalista, tal, que é mais para você sentir qual é a vibe da autora, tal. E as pessoas gostaram. A gente falou, ok, se as pessoas gostaram, se as vendas foram satisfatórias e tal, vale a pena a gente fazer uma próxima aposta. Aí a gente esbarra no problema que a gente mencionou lá atrás, que é, quase tudo já foi publicado. Então, provavelmente o que a gente teria que lançar na sequência seria alguma coisa que já foi publicada. Aí a gente passa para uma próxima decisão nessa árvore de decisão, que é uma coisa que foi publicada há muito tempo atrás e está fora de catálogo, ou uma coisa que está presente hoje no catálogo BR, mas que não necessariamente da melhor forma possível. E a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos peitar, vamos dar uma de doido. E a gente decidiu fazer isso. A gente ficou entre títulos necessários e icônicos da John. Né? Eu acho, me corrige se eu estiver errado. Na minha visão, os dois principais, Autodefesa Psíquica e Cabala Mística. Sim. Eu acho que quando uma pessoa proverbial pensa em John Fortune, acaba pensando nesses dois livros. Como a gente tem já outros lançamentos sobre Cabala, a gente falou, ok, a gente precisa de alguma coisa que a gente não tenha publicado material sobre. Que legal. Então foi essa sequência de decisões que levou a gente a escolher o Autodefesa Psíquica. Eu acho que o Cabala Mística é um livro muito técnico. Ele é difícil.
Ele não é fácil. E por muito tempo as pessoas consideraram ele como um livro iniciante. Então, se quer aprender Cabala, vai ler o Cabala Mística. Mentira, né? É uma grande besteira. Isso faz Apesar com que dele as pessoas... servir para o iniciante, né? Serve muito bem. Ele é um livro excelente. Eu sou muito suspeito para falar. Mas eu falo assim, ele tem algumas camadas que você não pega se você não tiver um conhecimento prévio ou se você não estiver prestando bastante atenção ali. O Autodefesa Psíquica, não. O Autodefesa Psíquica, ele é mais explícito. Ele vai te apresentar o que ela está pensando e... Ela não faz tantos joguinhos, né? Assim, ela é mais generosa com o conhecimento, com o que ela está querendo passar ali. Então, você consegue acompanhar o pensamento dela e a interpretação e o processo de tomada de decisões é uma coisa mais às claras. É como se ela estivesse te revelando o backstage de alguma situação. É a impressão que eu tenho. E aí, eu penso assim, embora não seja uma obra biográfica, é uma obra que introduz muito bem o pensamento e a prática de John Fortune, né? Vocês acham isso também? Eu acho que é o seguinte, tem dois momentos aí, né? Um momento estou revelando um conhecimento secreto e preciso fazer isso com muita reverência. Sim. E isso é o que a gente vê na Cabala Mística. E outra coisa estou fazendo um exposed de uma situação aqui e eu tenho que ser o mais escancarada possível. E isso é o que a gente vê na Autodefesa Psíquica. É a mesma autora usando dois registros diferentes de escrita. E parece duas pessoas diferentes escrevendo mesmo, porque é outra pegada. Quanto a esse negócio de parecer pessoas diferentes escrevendo, provavelmente o Vignoli vai saber isso, né? Qual é a sequência de 1920, acho que o Autodefesa, não? 30. 30. E o Cabala é de quanto? Alguém sabe? Tô procurando aqui agora. Porque, assim, a Dion é uma pessoa que ela evoluiu. Não, ela não é um Pokémon, gente. Ela não evoluiu no decorrer da... Mas ela é uma pessoa que foi mudando. O raciocínio dela foi ficando mais John Fortune. A John Fortune é uma pessoa que ela vai se tornando mais John Fortune no decorrer da vida dela. Então, a modo de escrita dela também, além de ela escrever muito bem, ela se adapta ao assunto muito bem, mas ela era uma outra pessoa quando ela... 1950? 35. 35. 50 então, já tinha morrido. Eu tava achando meio esquisito. Mas você coloca 5 na minha frente, eu achei que era 50. Eu disse. Mesa branca, né? Eu pensei. Mas ela é um livro mais pra frente, talvez. Ela já tá um pouco mais uma outra vibe, né? O Cabala, eu acho que é um exemplo disso. Você vê que ela vai se tornando mais ela. Sim, e assim, é doido, né? Quando ela publica o Autodefesa Psíquica, ela tá com 40 anos de idade, né? Então, ela já viveu muita coisa, né? Ela já observou muita coisa, quando você entende um pouquinho mais da vida dela e da personalidade dela, você vê que ela era um pouco introspectiva, no sentido de ela não queria fama, ela não queria, ela não estava interessada em se tornar a maior maga ou sacerdotisa do mundo, da Europa ou do que quer que seja. Inclusive, devo dizer que ela atrapalha muito o meu trabalho, justamente por isso, porque não há fotos dela. Não há fotos dela. Segundo o Vinícius, descobriu que foi de caso pensado, né? Não ter deixado tantas fotos, não ter deixado tantas imagens dela. E os diários todos queimados na ocasião da morte, né? Aquela coisa toda de não deixar outros registros ali. Mas aí você vê que em algum momento ela sente que ela precisa de colocar a cara no mundo, né? Eu acho que o Autodefesa Psíquica ele é singular nas publicações dela, nesse sentido de que é ela comentando fatos que eles são fatos públicos, né? E que é uma linguagem que é diferente, por exemplo, de preparação e trabalho do iniciado, né? Que já é um livro totalmente técnico, ela não fala nada da vida pessoal dela, e você tem a impressão de que quem está escrevendo
aquilo ali é, né, um adepto de alto grau dentro de uma ordem esotérica e tal, e não uma pessoa comentando fatos abertos. É quase burocrático, né? Né? Muito doido. Eu gosto da John por isso, que ela tá conversando com você. Eu brinco com o Vinícius, mas é exatamente isso que eu sinto. Eu fico com uma sensação da pessoa que sentou aqui e virou pra você com um bule de café e falou: fofoca? Você quer fofoca? Aí você pega a sua xícara e diz: sim, por favor. E você lê Giovanni. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Não, pra mim, eu não tô tentando zoar com a autora. Eu sei que é sério o que ela tava falando. Sim. Mas assim, eu sou muito adepta da teoria de Monty Python, que existe seriedade e existe solenidade. Ela está tratando um assunto sério, ela só não está tratando com solenidade. Sim. E eu gosto disso. E é legal porque você tem, né, o leitor ele tem a oportunidade de mergulhar em casos que não são da época dele e elocubrar sobre algo que pra ele é totalmente hipotético, né? Não é uma parada que aconteceu no dia a dia. Então você é transportado mesmo pra um outro momento com outros comentários, né? Inclusive, quando a gente decidiu passar para o segundo da Dion, que seria o autodefesa psíquica. A escolha do autodefesa, fui eu que dei dizer assim, entre o cavalo e a autodefesa, qual a gente vai? Fui eu que fui empurrando assim, vamos para autodefesa, vamos, a autodefesa é legal. Porque o que a gente podia somar no autodefesa é o que a gente está somando agora, é o que vai ter no livro agora. É justamente isso que a gente conversou. Uma questão de a diagramação está mais palatável e o assunto está mais palatável por motivos de nota de rodapé, que nós temos o homem em nota de rodapé, o nosso grande super-herói da penumbra, que é o Vinícius mesmo, porque ele é... Sim. Cara, isso é uma situação desesperadora, porque se eu não for fazer isso, eu não consigo fazer meu trabalho direito. Assim, vamos supor, eu tenho que fazer uma tradução de uma parada escrita em 1930. A autora faz referência de cultura pop. Cara, como que eu vou fazer uma tradução literal, simplesmente traduzindo corretamente o que está sendo dito? Isso é mais do que desonesto com o leitor. Sim. A pessoa não vai entender o que está escrito ali. Você fica boiando. Fica boiando. É um negócio que não faz sentido. Aí eu tenho que pesquisar. Aí beleza, vou lá, pesquiso. Aí eu chego, descubro alguma coisa que pode ser interessante. E cara, se eu descobrir uma coisa que é interessante e que expande a compreensão do tema, pra que eu vou guardar isso pra mim? Legal. Eu compartilho isso com o leitor. Olha, gente, a próxima vez que a gente for traduzir um livro que rolar muita nota de rodapé nesse estilo, eu acho que eu vou fazer um backstage, porque é tipo assim, a gente tá lá traduzindo. E eu tô aqui diagramando. Aí o Vinícius, você sabia que a renda de Nottingham era famosa? Aí eu disse, não tenho ideia, Vinícius. Aí ele começa um esquema tipo, a renda de Nottingham era conhecida por ser feita automatizada e de tal, não sei o que. Eu disse, ok, e o que isso tem a ver com o livro? Ela tá falando que é uma renda barata. Aí eu disse, ok, isso dá todo um outro sentido para o que ela tá falando. Tá. E é isso, eu vou fazer Você Sabia, a próxima vez que a gente for traduzir um livro com muitas notas de rodapé. Vai ser longo esse Você Sabia, hein? Cara, mas é isso, assim, eu tive a oportunidade de pegar o texto, né, o Vinícius mandou para poder escrever, né, o prefácio ali, e cara, foi uma experiência completamente diferente da edição que eu já tinha. Inclusive eu peguei assim pra dar uma olhada, porque eu falei assim, caraca, tá me dando outras compreensões de outros assuntos aqui. E aí eu fui vendo, né, essa questão das notas de rodapé, do tanto que expandia, mas também de escolhas de palavras e de temas e de construções, né, frasais, assim, que eu falei, putz, eu não lembrava disso. Aí eu olhei a outra edição, tem, mas não ficou registrado, porque às vezes
passou batido. Sim. Né? E aí isso foi muito mágico pra mim, de redescobrir o texto e falar, caraca, dá pra expandir muita coisa aqui. Isso é muito legal. Inclusive, né, enquanto a gente tá gravando isso, o texto ainda não foi pra gráfica. E todo dia eu chego pra Lívia, achei mais um negócio aí que tem que mexer. Porque todo dia a gente descobre alguma coisinha e enquanto não vai pra gráfica a gente vai melhorando, cara. Sim. Só para fazer uma comparação, o livro mais vendido atualmente deve ter umas 200, por volta de... Tem 212 páginas, uma coisa. 210, 212. O nosso vai ter umas 100 páginas a mais. Uau! Por uma questão do respiro e por causa dessas notas a mais. Tem a tua participação, a situação de localização, que a gente vai ter um pós-fácil sobre localização de, tipo, e o Brasil nisso, né? Como é uma autodefesa brasileira. O que Dion não havia na época de Dion, porque Dion é europeia. E aqui a realidade é outra, né? A gente tem isso também. Vai ficar com umas 100 páginas a mais do que o livro mais vendido atualmente. Então é uma edição diferente. Tipo, não é uma questão só de pegamos um livro que existia e colocamos dentro da diagramação da penumbra. Não. O texto é diferente, o texto é retraduzido. Tem coisas a mais de comentários de páginas, tem as introduções e os pós-fácios novos. É outro take em cima desse caso. Sim. E eu fiquei pensando muito quando eu estava debruçado sobre esse livro, dessa função que ela traz, justamente de falar sobre defesa psíquica. É doido porque se você procurar literaturas específicas sobre defesa ou combate mágico, tem pouca coisa disponível. Tem pouco. Tem muitas obras que tem uma página sobre, né? Obras dedicadas a isso é bem raro. É isso. E é muito legal porque talvez na publicação não fique tão claro e tão explícito qual que é o gabarito da John Fortin para ela falar disso. Porque ela fala assim, isso são técnicas avançadas de alguns adeptos que foram iniciados em certas ordens esotéricas, etc. E tal. Mas ela não dá o currículo dela de que ela tem uma fraternidade, que ela é a fundadora, que ela é uma médium, que ela tem contatos explícitos com outros seres de outras dimensões e que a briga dela com a Moina Mathers, né, foi uma briga de duas médiums, vamos dizer assim, âncoras, né, são sustentadoras. A Moina era o contato da Golden Dawn e ela é o contato da Fraternidade da Luz Interior, né. E aí, quando você dá uma lida na história da John Fortin, principalmente assim, na vivência mediúnica dela, você fala, caralho, essa mulher, ela é muito mais foda do que qualquer pessoa conseguiu colocar em palavras. E ainda hoje no Brasil, a gente tem essa informação é oculta, ou é uma desinformação que as pessoas não falam por aí porque não tem a proporção do que ela é. E aí, eu, enquanto uma pessoa que trabalha com energia, quando releio essa obra, falo assim, caramba, aqui existe uma semente para falar de alguns aspectos que a tradição esotérica ocidental escolheu não tratar publicamente. Então, quando você vai ler a obra do Crowley, por exemplo, em alguns lugares ele vai falar sobre chakras, ele vai falar sobre clarividência, em alguns outros lugares ele vai falar, por exemplo, sobre algumas técnicas de proteção psíquica. Mas, em geral, você consegue ler a obra do Crowley numa chave de interpretação única e exclusivamente psicológica. E dá pra ser telemita e tendo essa perspectiva psicologizada. Quando a John Fortin ela publica as obras dela, é muito mais acessível para outras pessoas que têm esse registro sensível e mediúnico mais claro. Então, eu recebo muita gente falando assim, Rodrigo, eu me identifico muito com a obra da John Fortin porque ela tem uma pegada espiritualista que, embora eu não pratique magia ou ocultismo como é
dito por aí, ela conversa intimamente com a forma como eu entendo a realidade. E eu falo, caralho, esse pá é isso que me atraiu num primeiro momento quando eu tive contato com a obra dela. Então, é muito legal para mim conseguir colocar isso em palavras e entender que é uma obra inaugural que traz outras perspectivas para pensar aquilo que já vinha sendo falado há 500, 600, 700 anos, mas de um ponto de vista psíquico, né? Então é até o nome da obra, né? Psychic Self-Defense. E ela vai trabalhar muito sobre essa psicologia experimental, essa fusão do que é o tratamento do inconsciente com o ocultismo. Ela vai falar que, né, o ocultismo é a chave para entender os aspectos profundos da psique e da mente, e que a psicologia ajuda a tornar o ocultismo mais palatável. E aí, isso tudo faz um sentido muito especial para mim, porque não é aquela obra técnica de ocultismo que você vai ler operações de grimórios e como que você vai operar e tal. Não, é uma obra que ela é acessível, que você consegue aplicar ela no dia a dia, que você começa a repensar suas relações cotidianas e fala assim, caramba, se eu mudar isso aqui no meu pensamento ou na minha prática diária, a vida vai ficar mais leve. Então, nossa, tal pessoa tem uma relação comigo que eu nunca tinha pensado dentro dessa perspectiva, e que agora está explicando um pouco o que é essa, sei lá, toxicidade dos relacionamentos, né? Eu não sei se essa impressão é só minha. Não, essa impressão também é minha, porque é isso que eu tô falando, é assim, John, eu acho que é uma autora muito legal para o brasileiro ler, porque o brasileiro tem um pezinho, né? Como a gente diz que o inglês sempre tem um pezinho já na magia cerimonial, a gente brinca que diz que o brasileiro já tem na magia inata, na magia instintiva aqui, né? Tipo, desde da tiazinha benzedeira, todo mundo tem uma avó, coloca um copo d'água, né, em cima da TV e tal. A gente brinca muito disso no Magicando. Como ela conversa de uma forma muito mais... Tá falando de sentir, de sentimentos. Então, como ela fala de uma forma muito mais de sensibilidade, do sentir, usa a psicologia para. Vamos lembrar que a psicologia na época dela era eu digo, uma arte nascente, né? Naquela época. Era um campus que estava aqui, ela estava ali no negócio rodar ao mesmo tempo que ele estava sendo criado. Eu acho muito mais fácil o brasileiro entender John. Eu acho que talvez seja mais difícil para um europeu, para um americano, alguém de outro tipo de descendência entender John. Mas que o jeito que ela fala, a gente vive mais. Eu acho mais fácil o brasileiro compreender John. Por isso que eu queria tanto falar. Queria que o próximo título fosse o Autodefesa e não o Cabala, porque eu acho que eu acho uma evolução melhor, sabe? Tipo, para entender Dion e para entender o assunto, eu acho uma evolução melhor. E o brasileiro, não tenho pesquisas, tenho só convicção para dizer isso. O brasileiro gosta muito eu acho que 2 assuntos dentro da magia. Pessoal, oráculo e defesa. Todo mundo gosta de assim, por mais que não entenda, gosta de sabe, o que eu... Fazer uma simpatia, né? Fazer uma simpatia, vou colocar aqui um olho grego na porta, coisas assim. É muito mais bem recebido, sabe? Eu acho que... E por ser mais recebido, eu vou parecer drogadita agora, tipo, é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, tipo, vamos falar primeiro, mostrar que Dio é uma pessoa sensata. Apresenta Dio falando coisas que servem tanto para o cara que está entrando, quanto para o adepto que já está aí há muito tempo, porque ela está falando de vários assuntos dentro do ocultismo sensato que serve para todo mundo. Depois a gente apresenta uma coisa assim, isso aqui é uma porta de entrada, e talvez depois a gente vai desenvolvendo uma coisa mais pesada, mais cascuda, né?
Sim. Que precisa mais de um raciocínio mais estruturado. Elaborado. Legal. Bom, é isso, sim. Eu acho que defesa, né, psíquica e energética é um tema né, que agrada muita gente. A gente falou que não tem muitas outras publicações sobre isso. Eu tenho, né, um curso de defesa energética que eu só dei 2 edições dele. E tem um porquê de eu só ter dado 2 edições dele. A primeira a primeira vez que eu dei esse curso, eu comecei a receber um monte de demanda e ataque energético muito explícito, sim, e foi muito doido, porque na minha época eu abro o Diário Mágico e tem né, registros de tradições diversas, e eu falar, caralho, o que tá acontecendo? E receber a resposta do tipo assim, cara, você vai falar sobre defesa, você precisa de ter know-how né, e expertise pra falar sobre isso. Falei, então todas as vezes que eu for dar esse curso vai acontecer isso, e aí, né, todas as vezes que eu dei o curso até então aconteceu isso, então é uma parada que é um pouco mais cuidadoso. Mas eu acho que é muito interessante de ter essa exposição, né, dessa obra para inaugurar um tipo de pensamento no leitor para que ele possa, ele mesmo, ir desenvolvendo métodos de defesa e fazer as pesquisas e né, compondo o léxico e o vocabulário dele ali. Então, para mim, faz todo sentido isso que a gente estava falando de a obra ela trazer conceitos e fundamentações para se pensar autodefesa psíquica, né? Não só uma defesa ativa, mas também algumas posturas e posicionamentos de defesa no cotidiano, de ser mais coerente, né? Maravilhoso. Acho muito legal que quando você fala tem a defesa ativa e, vou dizer, a defesa passiva, eu penso muito no sentido do dia a dia, tipo assim, você não vai sair contando dinheiro da rua, sim. você não vai puxar a sua carteira da rua, você não vai sair, atravessar a rua sem olhar pros 2 lados. Tem umas coisas bacanas, tem umas coisas bacanas que eu gosto, desde que eu fiz o ocultismo sensato, eu penso nela muito com essa palavra, sensata. Ela é uma pessoa sensata. Uma pessoa pé do chão, uma pessoa tipo... E o cuidado dela quando ela fala logo na introdução do livro, né, de que ela ponderou muito se valia a pena produzir esse conteúdo, porque outras pessoas mal intencionadas poderiam aprender que métodos de defesa, como que ele se ataca. Então, eu vejo que ela tem uma preocupação muito grande justamente com o lastro, o legado da obra dela. E aí é muito doido você ver isso, porque é essa sensatez, né, é esse cuidado de lidar com as informações, de lidar com aquilo que ela está veiculando. Isso, para mim, é sensacional. Eu me identifico muito com ela nesse sentido de tomar cuidado com o lastro, né? O que é construído. Né? É fácil da gente ter essa preocupação atualmente. Eu acho muito mais interessante ela ter tido essa preocupação naquela época. Agora a gente vive uma sociedade de espetáculo. Sim. A gente vive numa sociedade de entretenimento, em que tudo que a gente faz vai estar gravado na internet. Pode ser um pouco mais difícil ou mais fácil de você achar, mas você vai achar o assunto, vai saber o que você falou 5 anos atrás, se você colocou de alguma forma disso. Então, a gente tem essa ideia de que o que a gente está falando aqui vai ficar gravado de alguma forma para a posteridade. Mas ela tinha essa noção numa época que era muito mais fácil você se desfazer disso. Ela não queria culto a imagem e a memória dela, então ela se desfez de fotos, de diários, ela se desfez. Ela se desfez porque imagino que ela seja tipo assim, eu não quero que fique esse culto, a imagem, ela tinha uma visão clara disso, que hoje, na verdade, a gente conta com nossos filhos, tipo assim, não filma no fotográfico comigo, entendeu? Porque vai ficar, mas isso, na época dela, era ser muito avant-garde, ter uma percepção de um futuro, de uma permanência em que a gente já pensa hoje, para nós isso é um fato do dia a dia. Para ela, não. Para ela, era uma percepção antes do tempo dela. Deixa eu fazer um comentário sobre essa sensatez da Dion.
que é... Eu li esse livro em 2 momentos diferentes. Um momento nos meus anos formativos, vamos dizer assim, e outro agora, mais recentemente, para poder trabalhar com o livro. E eu tive 2 leituras totalmente diferentes. Eu acho que isso pode ter a ver um pouco com 2 fatores meus aqui. Um é que quem me acompanha já há algum tempo deve saber que eu tenho baixa sensibilidade para coisas energéticas e tal. Não é que seja 0. E não é que eu não tenha sensibilidade para outras coisas. Mas energeticamente é baixo. E o outro fator, embora não seja muito das astrologias, talvez seja meu arianismo. Né? Que eu não sou de ficar partindo para cima dos outros, atacando. Na minha vida cotidiana, assim. Eu não sou uma pessoa que busca o confronto. Eu sou apenas uma pessoa que não leva desaforo para casa. Legal. Então, eu tinha muita dificuldade, quando eu li lá no começo, de achar que as pessoas estavam atacando as outras o tempo todo. Porque isso não faz sentido pra mim. Sim. Saca? Sim. E eu tinha uma postura muito de pensar, cara, a John é muito do deixa disso, né? A pessoa vem pra cima e tal, e o que ela faz? Ela sobe as paredes em volta. Ela faz uma proteção. Não. E por que ainda vai pra cima? Por que não pega na jugular desse maluco? Então, eu tinha 2 visões. Primeiro, que acho que não acontece tanto ataque assim. E segundo, acontecendo ataque, por que não defende mais na veia, né? Sim. E engraçado como a gente vai amadurecendo, né? E quando eu fiz essa segunda leitura, eu já mudei bastante essa perspectiva. Primeiro, porque, cara, acontece mesmo. A parada rola. Pra caralho. A parada rola pra caralho. Inclusive, acho que um dos principais motivos pra acontecer tanta coisa é que nem tudo tem que ser intencional. Nem tudo tem que ser deliberado. E nem tudo tem que ter origem humana. Isso. Então as coisas acontecem porque você tá vivendo num ambiente. E o ambiente que você tá não é só você. Sim. Tem o local, tem as pessoas ao seu redor, tem as influências dessas pessoas, tem as influências mágicas dessas pessoas, tem as influências psíquicas dessas pessoas, tem a influência social do ambiente que você vive, do lugar onde você trabalha. Então, dentro desse contexto, faz muito mais sentido a visão quase higiênica de defesa da John do que de ficar partindo pra cima na base da porrada. Porque é um gasto de energia maluco. Um gasto de energia maluco. Você não tem como lutar contra tudo. O melhor que você pode fazer é subir suas paredinhas e deixar o mundo se explodir do lado de fora, saca? Sim. Achei muito interessante essa minha própria mudança de postura sobre o entendimento desse livro. Cara, é doido, né? Porque, assim, se viver é político e política é fazer concessões ou afirmar certos pontos e sustentar posições, então o tempo todo a gente está atravessando e sendo atravessado. E esses atravessamentos, eles são, sim, físicos, mas eles também são energéticos, né? Eles se estabelecem em diversas camadas diferentes. E se a gente toma um banho quando a gente está no meio de uma multidão, porque a gente suou, porque alguém esbarrou na gente, ficou, sei lá, um mau cheiro ou uma sensação estranha, por que a gente não vai ter também práticas que vão regular aspectos invisíveis que são intangíveis, mas que eles repercutem intimamente? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, cara, tem gente que tem vontade mais forte que o outro, tem gente que fica, se indispõe com a gente porque a gente falou uma coisa numa rede social, ou porque a gente apareceu em algum lugar que a pessoa não queria, ou defendeu um ponto que a outra pessoa não queria, e aquilo dali vem tal como lanças atravessando a gente, e, né, a gente, é difícil de perceber isso aí. Eu vejo que muitas pessoas que elas são mais sensíveis energeticamente, não têm uma fundamentação teórica sobre isso, acabam desenvolvendo alguns aspectos de uma ansiedade que ela não é química, né? Ou que ela às vezes não tem uma não tem um embasamento né, em traumas muito bem elaborados. E aí quando você abre essa cortina, né, dessa parada psíquica que a gente está falando aqui, é justamente o que a John Fortune fala quando ela
ela não se decepciona com a psicologia, mas ela fala, cara, eu achei que eu ia conseguir tratar mais profundamente as pessoas com isso aqui do que eu consigo. Tem uma outra chave, que é o ocultismo, que consegue fornecer auxílios que eu mesma não tive quando eu precisei. Então, nossa, esse trabalho ele é bem intencionado, mas falta algumas ferramentas mais técnicas que os autores não estão discutindo, não estão tratando isso, né? E eu acho que é muito legal esse raciocínio. Às vezes eu fico pensando, quando você falou aí, o que a Dion acharia da psicologia, estado atual da psicologia, sabe? Eu acho que ela se decepciona, não sei se decepcionar é a palavra, mas ela sente faltante assim, a parte da psicologia e da psicanálise da época dela, porque ela estava em processo de construção, né? Sim. E talvez ela seria uma pessoa que juntasse mais o ocultismo com a psicologia, se ela visse o estado da psicologia atualmente, né? Aquela mulher, ela estava muito, muito à frente do tempo dela. Na situação dela, não é tão conhecida por dois motivos, né? O fato de ser mulher e porque ela não queria deixar esse culto à imagem dela. E eu não acho que a palavra é subestimada, mas ela é pouco apreciada. Eu acho que se ela fosse o homem, ou se ela não tivesse essa vontade de não deixar esse culto à imagem dela, ela seria muito mais conhecida. Concordo. Se ela tivesse uma postura de uma Blavatsky da vida, se ela o tivesse bagulho ia ser doido. Seria isso. Como eu digo, ninguém pode esperar que ela seja outra pessoa, a não sei que ela mesma. E eu acho que o trabalho que se tem agora é as pessoas que sabem da importância e o quanto Dion é importante e sensata e subestimada, né? Agora fazer essa divulgação dela. Tipo, leia, Dion! Gostoso demais. Eu tenho a impressão, às vezes, gente, que essa coisa de ela ser uma pessoa à frente do tempo dela não é tanto só uma questão de ser visionária. Eu acho que é uma questão justamente de um fenômeno de consciência. É um fenômeno de consciência de que ela trabalhou tanto a si mesma, dentro de uma senda iniciática, formal de fato, que ela ganha isso que a gente está chamando de sensatez e que eu chamo também de lucidez, que é uma compreensão do que as coisas devem ser de fato. Então, igual o Vinícius trouxe, né, essa questão de reinterpretação sobre o que é defesa energética. Eu tenho a impressão de que muitos dos livros dela só são acessíveis quando a gente tem uma espécie de consciência elaborada, e que eles vão se abrindo em camadas. E aí é muito doido quando você vê o Crowley no final da vida dele, ele escrever alguns livros e presentear ela e fazer algumas dedicatórias do tipo assim, para Shakti da era, né? Ou para a mulher que é um Magister Templi, né? E reconhecer ela em certos graus que ela não trilhou nenhum caminho dentro da Astro Argento. Ela não tem grau dentro de Telema, ela nunca se interessou por isso, mas, no entanto, ele tinha ela como uma autora que estava conversando de igual para igual com ele. E ele era um cara extremamente arrogante, extremamente metódico, com as próprias credenciais. Então você vê que existe um reconhecimento de outros autores da época que fala assim, putz, a obra dela é admirável, é muito incrível, e você olhar para, né, de novo, o fandom de Telema, que muitas vezes vai cair num lugar estereotipado de é só uma mulherzinha falando dessas coisas de mulher de sensibilidade e de poderizinhos psíquicos, você vê que é o descompasso do público que não consegue compreender a profundidade dos autores que eles mesmos leem. Então, putz, se o Crowley ele tinha toda essa dedicação e essa autoestima dela e tratava ela como uma das pessoas que estava ajudando a manifestar o Eon, mesmo que ela não admitisse essa coisa de Eon de Horus e de Telema e de Nova Lei, ele
entender que a postura dela era coerente com tudo que ele escrevia, e outros autores também faziam isso, você fala assim, caralho, tem muita coisa ali que não foi traduzida ou não foi bem recebido dentro da comunidade de ocultismo brasileiro. E a gente está tentando corrigir isso aos poucos. Então tem muito espaço pra gente fazendo coisa babaca e continuando tendo as mesmas leituras e as mesmas interpretações de sempre. Mas cada vez mais a gente tem mais espaço para construir novas interpretações que não são só mais próximas do que factualmente aconteceu, mas são mais empoderadoras para a nossa comunidade, para a gente pensar ocultismo e espiritualidade, sim, de uma forma sensata, né, e mais acessível para todo mundo. Eu acho que essa publicação da Penumbra, ela faz isso muito bem, então, né, agradecer vocês por essa aposta aí no mercado maravilhoso. E como que o pessoal pode, então, né, adquirir aí o Autodefesa Psíquica 2.0, versão melhorada 100%, né, como é que é isso? Vai estar aonde? Se você estiver ouvindo esse episódio no dia do lançamento, o livro ainda não está disponível. Se você estiver ouvindo no dia seguinte, aí já. Você entra lá no www, e eu vou repetir aqui, digita o www, porque tem uns browsers que estão dando problema, www.lojapenumbra.com.br. O livro vai estar em pré-venda, com frete grátis. Aí sim. E você já vai poder comprar e receber antes de todo mundo, e ainda economizar aquele frete, porque tá caro, a gente sabe que correio já não é mais baratinho como já foi. Sim. É frete grátis do Brasil inteiro, então... Galera, não é frete grátis do Sudeste não, tá, gente? Se abraça, galera. Maravilhoso, tá? E a gente não atrasa a pré-venda, não. A pré-venda é longa justamente para não atrasar. É só avisando, gente, pré-venda, tá? Que às vezes o pessoal se empolga e isso é um livro para se empolgar mesmo, né? Então, o que constitui a pré-venda? Você compra e você vai ser o primeiro lote a receber. Tem um gap de tempo ali, mas você vai receber assim que ele estiver quentinho da fábrica, saindo da gráfica, e você é o primeiro lote a receber. Porque o que a gente mais recebe é e-mail falando: já comprei esse livro há uma semana e não foi enviado até agora. Preciso do meu código de rastreamento. Entendi. E a gente tem que falar, amigo, é pré-venda. Tá escrito em vermelho lá no site. Sim. Que legal. Mas é isso. E depois disso vai estar disponível, assim, depois que terminar o período de pré-venda, ele vai estar disponível nas grandes livrarias. Aí você vai na Amazon, onde você quiser, você vai encontrar também. Mas a princípio, só na pré-venda na www.lojapenumbra.com.br. Sensacional. E qual que é o Instagram de vocês? Penumbra Livros. Tudo Penumbra Livros. Sensacional. Gente, eu não vou entrar no bloco de Diário Mágico, porque a gente já tratou sobre escritos o dia inteiro e né, eu acho que essa a fala das anotações do Vinícius é muito interessante. Então eu quero terminar o episódio pedindo para vocês deixarem uma mensagem final para os ouvintes do Diário Mágico. Para quem nos acompanhou até aqui, né, o que vocês têm para dizer? Lívia. Meu Deus, não sei nem o que dizer. Adoro. Vai tu, Vinícius, primeiro, para eu pensar aqui um pouquinho. Tá bom. Quero agradecer todo mundo por ter ouvido a gente falando. Eu com essa minha voz horrível. Obrigado pela atenção. Se você está ouvindo o Vignoli, você já deve ter sido convencido a gostar de Dion. Então, se você por acaso não gosta, eu acho que esse é um bom livro para você dar uma chance para ela. Verdade. Então, obrigado por ter ouvido, obrigado por suportar minha voz horrível e dê uma chance pra Dionzão, porque se 1/3 do que essa mulher fala for verdade, e eu não vejo motivo pra ela mentir, essa mulher foi uma das mais brabas que já viveu nesse planeta, assim. Titi é foda. Titi é foda. Só fazer um comentário, né? A Raquel foi lá gravar com vocês e ela tava com a voz ruim. E aí, quando o Vinícius veio aqui de novo, ele tá com a voz ruim. Engraçado demais. Demais. Porque tá ruim igual a voz, né? Mas excelente. Foi ótimo papo. Então, gente, o recado que eu tenho a dizer é: vamos valorizar o livro nacional aí, porque eu também tenho uma ideia de que muita gente, como o Vinícius disse no início, livro é caro. Sim,
livro é caro, mas uma edição bem tratada, com uma tradução bem trabalhada, com explicações bem dadas, você absorve e você entende muito melhor o assunto. E eu acho que Dion é uma coisa, né? Dion é uma autora em que eu não digo é fundamental no sentido de que você pode ler a Dion e criar o seu próprio sistema, o seu Sim. coisa. Ela é útil desde a pessoa que da ideia de que vai da bruxaria até passa por telema, ela perfaz, ela é tão ampla e essencial que ela serve para todo mundo. E por isso eu acho que vale a pena você ter um cuidado de uma leitura mais bem feita do que o pessoal do PDF. Gente, PDF. Nossa, Eu entendo pra caramba. Se você só pode pegar o PDF, eu entendo. Mas às vezes você pega umas coisinhas que, pelo amor de Deus, gente, às vezes é o contrário do que a pessoa tá falando. Vamos lá. Eu separei uma coisa pra falar aqui durante o episódio, eu esqueci, você trouxe à tona, então eu preciso falar pra gente arrematar, que eu resolvi, né, escutar o audiolivro da Autodefesa Psíquica e, cara, que experiência horrível, porque eu não entendi absolutamente nada e eu não consegui apreciar as informações e eu falei, cara, que besteira, e é muito doido, né, como é que as mídias, elas são preparadas para aquilo dali, né? Eu já fui a pessoa que sempre comprava os livros em sebos e não estava nem aí se eles estavam grifados ou não, e escrevia nos próprios livros. Depois eu passei a ter um cuidado muito grande com os livros, e depois eu passei a ter esses entendimentos sobre como que edições diferentes elas apresentam expectativas diferentes, e até esse papo que a gente teve agora, né, de user experience do leitor, que explodiu minha cabeça e falei, cara, é isso. Então ter um livro sendo bem tratado dessa forma, né, e com todo esse cuidado, ele faz muita diferença no produto final daquilo que a gente vai produzir em nós mesmos com aquela leitura e com aquela experiência. Pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar um pouco mais sobre esses lançamentos e sobre a história da Penumbra como um todo. E para os ouvintes, é isso. Eu acho que eu não preciso acrescentar mais nada. Vale apostar no título, www.lojapenumbra.com.br. Entra lá e anotem os seus resultados. Valeu, cara. Obrigado mais uma vez por ter convidado a gente. Obrigado por ter topado fazer o prefácio. Obrigadão. Eu sei que tempo é um negócio exíguo, né? Mas valeu demais. Final agora desse episódio, eu fiquei pensando, putz, será que eu devia ter pulado mesmo essa parte do Diário Mágico? Será que eu não pedia pra Lívia ir conceituando como que é o processo dela de anotação e tal? Mas a gente já tinha falado tanto sobre editora, mercado de publicações, livros e tal, que eu falei, cara, tô com medo da gente chover no molhado aqui e ficar meio enfadonho. O que eu tenho pra dizer pra vocês é o mesmo recado que eu dei lá no início, que é no dia 28 de setembro, é um sábado, das 9 da manhã até meio-dia, eu, Rodrigo, vou estar no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para uma aula aberta de fundamentos da manipulação de energia. Então, a ideia é juntar as pessoas, né, passar esses fundamentos teóricos e fazer com que elas, na prática, experimentem, troquem ideia, sintam ou não, né, e percebam como que é essa modulação de energia na prática. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Se você quiser, você me manda mensagem lá no WhatsApp ou no meu Instagram, que eu passo mais informações sobre esse processo. E é isso, o Diário Mágico, ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. O Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, é o nosso editor de sempre. E agora, ilustrando as nossas capas, a gente tem o João Paulo Ponciano, que tem feito um trabalho incrível, né, de uma galeria de arte aí no nosso Instagram. Você pode conferir lá no @Diário Mágico. E é isso. Anotem os seus resultados. Lefou Podcasts.